Boa tarde a todos. Hoje, dia 5 de junho de 2020, estamos reunidos para uma sessão, uma reunião de audiência pública, uma audiência pública que eu acho que vai entrar para a história do município, talvez a primeira audiência pública do modo remoto, onde estaremos, onde o município, a Secretaria, através da Secretaria da Fazenda, irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre do exercício 2020. Se encontra conosco o vereador Herádio, membro da Comissão de Orçamento, do qual cumprimento, a nossa superintendente, vejo aqui no vídeo a Mariana, superintendente da Secretaria de Fazenda, funcionário Edson, também da Secretaria da Fazenda, o seu Aderildo, a todos que nos acompanham pelos canais da TV Câmara. A audiência pública tem o intuito da Secretaria apresentar e avaliar as metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre. A audiência pública ela ficará gravada nos anais. Vejo agora também o nosso secretário da Fazenda. Seja bem-vindo, secretário Constâncio. A audiência pública será toda gravada, ficará também nos anais da Câmara, lógico. Estaremos abertos, e aí eu cito o e-mail diretorialegislativa@gmail.com, para que dúvidas e perguntas sejam enviadas para esse e-mail, que a Comissão de Orçamento irá responder a todos os vereadores, moradores e todas as pessoas que tenham dúvida ou que queiram saber mais sobre o assunto. Aproveito então para passar a palavra à nossa superintendente, Mariana, para que ela possa dar as boas-vindas e fazer também a apresentação. Oi, boa tarde a todos. Então, como boa tarde. O vereador, presidente da comissão, João Luiz, comentou, nós vamos hoje fazer a prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Cumprimento a todos aqui presentes e nós estaremos, então, apresentando na forma de uma gravação, até para que não tivesse nenhum problema, né, de conexão, e nós não conseguimos concluir a apresentação. Então, ao final, nós ficamos à disposição e as dúvidas nós vamos remeter via ofício, né, à Comissão de Orçamento, de todos os questionamentos após a apresentação. Obrigada. Boa tarde, nós estamos começando a audiência pública para a prestação de conta do primeiro quadrimestre de 2020. Vou convidar o Edson, da Superintendência de Planejamento, para fazer a apresentação dos dados técnicos para os senhores vereadores. Edson, por favor. A audiência pública, Lei de Responsabilidade Fiscal, primeiro quadrimestre de 2020, município de Florianópolis. A audiência pública tem como objetivo demonstrar o cumprimento das metas fiscais para o quadrimestre em questão pelo Poder Executivo. Transparência da gestão fiscal. Atender ao dispositivo do artigo 9º, parágrafo 4º, assim como os objetivos previstos no artigo 1º e parágrafo 1º, ambos da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previne riscos e corrige desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, o PPA, a LDO e a LOA. As prestações de conta dos quadrimestres, que é o caso dessa que nós vamos apresentar hoje, o relatório resumido de execução orçamentária, RREO, e o relatório de gestão fiscal, RGF. O edital da audiência pública ele foi publicado no Diário Oficial do município durante 30 dias e nos 2 jornais de circulação da capital. Relatório resumido da execução orçamentária.
demonstra as receitas e despesas previstas, em confronto com as realizadas. Regulamentado pela Lei 4.320 de 64, o balanço orçamentário é a demonstração contábil pública que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Receita: impostos, taxas e contribuições de melhorias. Ela foi orçada em 2020 1 bilhão e 29, executada no primeiro quadrimestre 470.896 milhões, 45,75%. Receita de contribuições 178 milhões, arrecadado no primeiro quadrimestre 33 milhões, 18,91%. Receita patrimonial 25 milhões e 800 orçada e executada no primeiro quadrimestre 4 milhões e 733, 18,28%. Receitas de serviço orçado 1 bilhão 499 e arrecadada no primeiro quadrimestre 578, 38,61%. Transferências correntes 682 milhões orçado e executado no primeiro quadrimestre 225 milhões, 33,03%. Outras receitas correntes orçado 165 milhões e executada no primeiro quadrimestre 14 milhões, 8,58%. Receitas correntes 2 bilhões e 82 é o orçado em 2020, nós já executamos 749 milhões, 35,99%. Aqui é um quadro com a receita de capital. Operação de crédito, orçado 108 milhões, executado no primeiro quadrimestre 92 milhões, 84,93%. Transferência de capital, 13 milhões, orçado, realizado 6 milhões, 45,98%. Outra receita de capital, orçado 400 mil reais e não houve nenhuma arrecadação nesse período. Receita de capital, orçado 122 milhões, realizado até o primeiro quadrimestre 98 milhões, 80,47%. Receitas intra-orçamentárias, 152 milhões, orçado, e executado 39 milhões, 25,80%. O total da receita corrente A, receita de capital B e a intra-orçamentária C, orçado 2 bilhões 357, nós arrecadamos no primeiro quadrimestre 887 milhões, 37,63%. Da mesma forma, vamos demonstrar aqui agora as despesas. Despesa de pessoal e encargos sociais, orçado 1 bilhão 210, empenhada no primeiro quadrimestre 386 milhões, 31,93%. Juros e encargos da dívida, orçado 32 milhões e realizado no período do primeiro quadrimestre 5 milhões, 15,64%. Outras despesas correntes, 738 milhões orçado, realizado 294 milhões, 39,90%. Despesas correntes, orçado 1 bilhão 981, realizado no primeiro quadrimestre, despesas empenhadas 686, 34,63%. Despesas com as outras ali embaixo, explica um pouquinho o que é. Material de consumo, aluguel, contribuições, subvenção, auxílio, prestação de serviço pessoa física e jurídica, entre outros. Despesa de capital, investimento, orçado 253 milhões, empenhada no primeiro quadrimestre de 83 milhões, 32,79%. Amortização da dívida, orçado 108 milhões, empenhada no período 41 milhões, 38,25%. Despesa de capital, 362 milhões orçado e empenhada no primeiro quadrimestre 124 milhões, 34,43%. Reserva de contingência, orçado 13 milhões 824 e realizada no período nada. Total do A, despesa corrente, mais o B, despesa de capital e a reserva de contingência com o C, 2 bilhões 357 orçado e realizado no período 811,084, 34,40%. Receitas. Receita corrente é aquela oriunda da arrecadação de tributos próprios e de transferências, contribuições sociais e econômicas, serviços, cobrança de dívida ativa e outras. Receita de capital é aquela proveniente da venda de bens e direitos, da realização de operações de crédito, os empréstimos, e de convênios, destinados à realização de despesas de capital. Um comparativo das receitas. Receita corrente em 2019, no primeiro quadrimestre,
737.942. 2020, 749.584. Uma variação de 1,58. De capital, 22.832 em 2019, 98.288 em 2020, 330,47. Intra-orçamentária, 2019, 41.635, 2020, 39 milhões, menos 5,43. O total 2019, 802.411, total 2020, 887.249. Ali uma variação na despesa, na de capital, os financiamentos que teve, que no período de 2019, de janeiro a abril, não teve. A receita arrecadada no primeiro quadrimestre de 2020 ficou 10,57 acima da arrecadada no mesmo período de 2019. Aqui um gráfico demonstrando ali a receita intra-orçamentária, a orçada pela arrecadada, no primeiro quadrimestre, receitas de capital e as receitas correntes. Comparativo das principais receitas. O IPTU, em 2019, no primeiro quadrimestre, deu 216 milhões. Primeiro quadrimestre de 2020, 229 milhões, uma variação de 6,10. O ITBI, no mesmo período de 2019, 26.829, 2020, 21.832, uma queda de 18,62. O ISS, 106.887 em 2019, 107.702 em 2020, 0,76. A taxa de coleta de resíduos, 2019, 56.426, 2020, 61.668, 9,29. FPM bruto, 49.936 no primeiro quadrimestre de 2019, 50.584 em 2020, 1,30. O ICMS bruto, 57.241 em 2019, 57.965 em 2020, 1,27. IPVA bruto, 32.850 em 2019, 31.142 em 2020, uma queda de 5,20. Total, em 2019, 546, 172. 2020, 560, 0,72. Um acréscimo de 2,55. Um gráfico aqui para demonstrar o IPTU 64%, o ITBI 6% e o ISS 30% da nossa arrecadação. O IPTU aqui está maior por causa da cota única de 2020, que foi em janeiro. Receita corrente líquida. Maio de 2019, 127 milhões. Junho de 2019, 121 milhões. Julho, 134. Agosto, 124. Setembro, 128 milhões. Outubro, 133. Novembro, 140. Dezembro, 188. Janeiro de 2020, 328. Fevereiro de 2020, 142 milhões. Março, 150. Abril, 109. Aqui já mostra uma queda na arrecadação. Despesas. Despesa corrente, aquela destinada a gastos com pessoal, encargos, juros e encargos da dívida, material de consumo, serviços e encargos diversos, ou seja, gasto da manutenção de atividades e projetos. Despesa de capital, aquelas destinadas a investimentos como obras e instalações, aquisição de equipamentos e material permanente, inversões financeiras, como aquisição de ações, cota-parte de empresas e concessão de empréstimo e amortização de dívidas. Comparativo aqui das despesas empenhadas no primeiro quadrimestre com relação 2019 e 2020. Despesa corrente em 2019, 576 milhões e 54. 2020, 661 milhões, 14,82 de variação. Despesa de capital, 2019, 67 milhões, 2020, 106 milhões, 56,42. Intra-orçamentária, 2019, 36 milhões, 2020, 43 milhões, 19,49. Despesas empenhadas em 2019, 680 milhões, 2020, 811 milhões, 19,22. Comparativo das receitas versus despesas no primeiro quadrimestre. Receitas realizadas corrente, 749, 584, 322. Capital, 98, 288, 886. Intra-orçamentária, 39, 376 com 130. Total, 887 milhões, 249, 338.
Despesas empenhadas, corrente 661.453, capital 106.141, intraorçamentária 43.486, total 811.081 com 644. Total, receita corrente com a despesa corrente 88.130. Receita corrente contra a capital, a despesa 7.852.665 negativo. Na intraorçamentária 4.110.309. Total 76.167.694. O confronto das receitas arrecadadas com as despesas empenhadas no período do primeiro quadrimestre apresenta valores positivos, resultando em um superávit de R$ 76.167.694. Comparativo da receita versus a despesa. Recurso total arrecadada 887.249.338. Aqui a despesa nós colocamos a liquidada 640.024 por 72. Uma diferença de 247.224, 72,13. Recursos próprios. Receita arrecadada 590.889. Liquidada da despesa 401.224.017. Uma diferença de 189.665, 725, 67,90. Recurso vinculado. Arrecadado 296.359, liquidado 238.801, uma diferença de 57.558, 80,57. Limites: relatórios de educação e Fundeb, assistência social, saúde e despesa de pessoal. O índice da educação, artigo 212 da Constituição Federal e a Lei Municipal 546 de 2016. Aplicação em educação. Receita resultante de imposto 539.732. Despesas empenhadas com a educação, 80.730. Percentual aplicado, 14,96. Fundeb. O retorno do Fundeb, 56.827.642. A retenção do Fundeb, 28.072.970. Percentual de 49,40. O ganho do município com o Fundeb, 28.754.672. Índice da assistência social, despesa na função 08. Aplicação em assistência social. Receitas de impostos, 399.367.437. Aplicação na função 08, assistência social, 17.710.457. Despesa empenhada com tarifa social, 5.097. Total das despesas, 22.807.813. Percentual aplicado em assistência social, 5,71. Índice da saúde, conforme emenda constitucional 29. Aplicação em saúde. A receita resultante do imposto, 539.732. Despesa empenhada na saúde, 80.847.520. Percentual aplicado na saúde, 14,98. Aqui a gente está colocando as despesas do Covid e a receita. Receitas do Covid, específica para o Covid, 5.333.001. Foram doações e transferências do governo federal, específica para a pandemia. As despesas relacionadas ao Covid, 36.297.846. Essas despesas a gente destacou aqui as principais, né? Foram materiais de EPI, cesta básica, pessoal, teste, locação de veículos, serviços, entre outros. Aplicações com pessoal e encargos sociais. Total do executivo, 884.553.153. Despesa corrente. Aqui é o percentual da despesa sobre a receita corrente líquida. 48,30. O limite legal é 54. Nós estamos com a diferença ali de 5,70. E o limite prudencial, que é 51,30, a nossa diferença é de 3%. A receita corrente líquida dos últimos 12 meses é 1.831.220.614. Limite de endividamento. Amortização da dívida. Despesas empenhadas, 28.383.172. 3,88 da receita corrente líquida. Encargos da dívida, 3.131.042 da receita corrente líquida.
Total, 31.514, 4,30. O limite legal é de 11,50, o município ainda tem 7,20 de margem. A receita corrente líquida do primeiro quadrimestre é de 730.838. Duodécimo do Legislativo. O orçamento legislativo para 2020 é de 69.670. O município já fez transferência financeira no primeiro quadrimestre na ordem de 23.316, correspondendo ao percentual de 33,46% do orçado. Comentário final. Os resultados apresentados permitem concluir que as aplicações em educação, saúde, assistência social, pagamento do serviço da dívida, pessoal e encargos sociais estão dentro das normas legais, ficando demonstrado assim o cumprimento das metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, a LRF. Agradecemos a atenção e eu passo a palavra agora ao secretário Constâncio para fazer as considerações finais. É necessário que eu faça algumas observações na apresentação, até para que a gente esclareça um pouquinho mais do cumprimento das metas. Esse quadro aqui, nós temos que observar que no primeiro quadrimestre nós temos cota única de IPTU e por isso nós realizamos 45% da arrecadação, porque nós, em janeiro, dia 5 de janeiro, nós temos pagamento da cota única e nós ficamos com a reserva financeira. Lembrar que o IPTU se arrecada bastante na cota única e depois um percentual menor mensalmente nas parcelas mensais. Então, para a gente observar que nós, na soma total da previsão de 2.357, nós já realizamos 887 milhões de reais, quer dizer, 37,6% do total da nossa previsão de arrecadação. Então, o primeiro quadrimestre, despesas e receitas não representam uma situação real, porque nós concentramos muita receita e pouca despesa. As despesas nossas são mensais e a arrecadação maior é no primeiro quadrimestre. Vamos passar outra. Então, assim, nós estamos com as despesas correntes de 34%, ok? Agora, as despesas vão continuar sendo permanentes, aumentando no final do ano, e a arrecadação vai manter estável, manteve-se estável até março, e agora ela vai ter um decréscimo, vai caindo até o final do ano. Então, os outros anos a gente conseguiu estabilizar a arrecadação. Esse ano, a nossa previsão é que a partir de abril, maio, como nós já vamos ver aqui em seguida, já vai haver queda de receita, né? Nós tivemos também esse ano um reforço de financiamento. Então, comparando 2019, que era 22 milhões, no primeiro quadrimestre nós já entrou de investimento, de receita de empréstimo, 98 milhões, uma variação de 330%. Então, por isso que são contas diferentes, mas o equilíbrio ainda é em 10,57. Para a gente ter uma ideia, o IPTU mensal, nós estamos perdendo em torno de 2 milhões mês. Nós éramos para arrecadar 6 a 7, estamos arrecadando de 4 a 5, né? Depende do mês. O ITBI teve uma queda, porque realmente não tem ninguém saindo de casa nem para fazer negócio, nem para vender alguma coisa, nem para comprar. O ISS nós conseguimos manter estável, exceto em abril, que teve uma queda significativa, mas até março nós nominalmente arrecadamos mais do que no ano de 2019. Então nós ainda estamos estabilizados. IPVA não aconteceu,
e nós tivemos então, nesse quadrimestre, ainda mesmo com metade de março e o mês de abril, nós ainda tivemos uma evolução de 2,55. Se não houvesse a pandemia, isso aqui estaria em torno de 15% a 17% de acréscimo na arrecadação, como vinha sendo a cada quadrimestre que a gente fazia. Bom? Aqui a gente tem que ver como o ISS é mensal, ele só vai empatar com o IPTU no final do ano. No ano passado o ISS passou o IPTU. Nesse ano, eu não sei, mas vai ficar próximo. Então, quando nós apresentarmos no terceiro quadrimestre, essa formatação de arrecadação, o azul vai estar menor em comparação à arrecadação de todos os tributos, e o azul aqui, que é o IPTU, está sobressaindo sobre os demais, por causa da cota única de janeiro. Aqui a gente já pode ver, em 12 meses, mesmo comparando com maio de 2019, nós arrecadamos 18 milhões a menor do que maio de 2019. Mas se vocês verem, vocês vão ver, janeiro, esse aqui é anormal, porque entra no IPTU, mas se a gente comparar as arrecadações, por exemplo, ó, 124, 128, 133, 140, aqui em fevereiro de 2020, 142, o março já 150, só com a metade do mês, com uma situação normal e a outra metade anormal, nós ainda, em março, nós arrecadamos 150 milhões de reais. Provavelmente, esse aqui seria equivalente, em torno de 140 a 150 milhões de reais também. Então, a gente vê que a queda da arrecadação de abril já foi significativa, porque aí todo o imposto entra como uma situação de recessão. Vamos lá? As despesas, elas estão mantidas dentro do padrão normal, né? Nós tivemos normal. A comparação de despesas e receita, nós temos um saldo de 76 milhões, porque lá na cota única do IPTU é a nossa reserva financeira, né? Se não houvesse aquela arrecadação excepcional em janeiro, nós não teríamos mais saldo. Só lembrar que, ao contrário, quanto mais nós formos para o final do ano, aquela reserva de janeiro vai ser diluída e o percentual daqui, tanto da educação quanto da saúde, eles aumentam à medida que vai passando. Esse ano, embora isso esteja em 14,9, com a queda da arrecadação, no segundo quadrimestre isso já vai evoluir para 20 e pouco, porque nós vamos ter as despesas permanentes, a despesa permanente e a arrecadação em queda. Então, embora não seja um número de fazer volume, de chegar perto do 25% ou do 30% da educação, esse quase 15%, na situação de despesa permanente e queda de arrecadação, é um número significativo, né? E com o andamento, as despesas vão conseguir chegar no percentual que nós previmos. O fundo deve estar normal. A assistência social também vai ter queda na tarifa social, né? Porque é a parte de transporte coletivo, é o subsídio que o município dá para as pessoas que precisam de assistência social, então vai haver uma queda aqui. A aplicação está normal na parte da função 8, direto da assistência social. Até porque a assistência social está dando suporte
ao combate do Covid. É uma das parceiras do Covid que mais tem a participação quase direta no atendimento. Não é? E o da saúde, embora tenha quase a metade da educação, ela já está no mesmo patamar da educação. Aqui o que vai acontecer? Receita caindo, despesa subindo, né? Então, esse ano, a nossa previsão é de passar dos 22, 23, 25, de acordo com a receita e de acordo com o andamento da pandemia. Daqui a pouco isso aqui se torna incontrolável, mas mantido a mesma projeção, nós vamos chegar no terceiro quadrimestre em torno de 20, 22%, exclusivamente para a saúde. As receitas, nós tivemos uma doação, uma transferência do governo federal de 5 milhões e 300, e nós fizemos uma preliminar das despesas de Covid. Isso se está ainda terminando o lançamento contábil, e nós já chegamos a 36 milhões de reais. Isso vai muito mais do que isso, até porque a estrutura da prefeitura está toda voltada no atendimento do combate ao Covid. Pessoal em cargo, também a despesa, o percentual é baixo, porque nós temos o primeiro quadrimestre com muita receita e com a despesa de pessoal mantido no mesmo patamar. No segundo e terceiro quadrimestre, que dão mais ou menos o primeiro e o último quadrimestre não espelham a realidade das despesas e receitas da prefeitura, porque janeiro nós temos a arrecadação de mais, dezembro nós temos a despesa de mais. Então, esses dois sempre são comprometidos. O que dá a realidade das despesas, da relação despesas e receitas, é o segundo e o terceiro quadrimestre. Mas ainda está dentro dos limites legais. Nós temos 48% de comprometimento pessoal. Não é? Limite de endividamento. É uma das coisas mais faladas aqui. A prefeitura vai ficar devendo, mas para a gente ter uma ideia, nós comprometemos somente dentro do limite legal. O nosso limite legal é comprometer no máximo até 11,50. Com todos esses financiamentos, com todo esse investimento que nós estamos fazendo, nós inclusive baixamos do último quadrimestre, que estava em 5 e pouco, nós baixamos para 4,70 em comparação, né? E nós ainda temos disponível para pegar financiamento 7,20% da nossa receita do quadrimestre. Então, baixamos o comprometimento e aumentamos a capacidade de endividamento. Passamos, nesse quadrimestre, ao legislativo, 23 milhões de reais. Essas eram as considerações que eu gostaria de fazer. No final dessa apresentação, nós vamos deixar aberto para as perguntas, e as respostas vão ser anotadas e vão ser passadas para cada um daqueles que tiverem dúvida. O que a gente conseguir resolver tecnicamente na audiência, nós respondemos, e o que não conseguirmos fazer, a resposta que for mais complexa ou precisar de dados complementares, nós responderemos a cada um dos senhores vereadores e dos participantes. Obrigado, e a nossa equipe do planejamento estará à disposição de todos os vereadores e dos ouvintes dessa audiência. Obrigado. Obrigado à equipe da Secretaria da Fazenda. Cumprimentar
os vereadores da comissões que vejo aqui, o vereador Gabriel, o vereador Pedrão, da comissão de orçamento, o vereador Herádio, vejo também o vereador Vanderlei Faria, do qual eu cumprimento. Vereadores, como foi dito, essa audiência está sendo gravada, vai ficar nos anais da Câmara, e vou abrir a palavra primeiro para os vereadores das comissões, para que possam se manifestar, depois aos demais vereadores, lógico. E, como foi falado, todas as perguntas e dúvidas quanto à apresentação ou questionamento serão enviados para a Câmara Municipal, no qual eu já apresento o e-mail, que é diretorialegislativa@gmail.com, e todos os encaminhamentos serão automaticamente respondidos e através da Comissão de Orçamento também. Eu vou falar primeiramente ao vereador Herádio Gonçalves, não sei se quer se manifestar. Alô? Presidente, eu quero cumprimentar as pessoas que coordenaram esse momento, o Constâncio, o Edson, a Mariana, mas quero cumprimentar todos os vereadores, o Adilto, os vereadores que estão presentes, o Pedrão, o Vanderlei, o Gabriel, a você que coordena esse trabalho, o vereador João Luiz, a Daiane também, né? A Daiane, e a Valéria. Tem um menino aqui, o Rafael de Lima está aqui embaixo aqui. Então, cumprimento a todas as pessoas que estão assistindo esta audiência. Eu acho a audiência importante, mas aquilo que foi relatado, automaticamente a gente sabe que esse primeiro quadrimestre era um pouquinho complicado, devido ao acontecido, todo mundo sabe, e esse segundo quadrimestre também vai ter um pouco de dificuldade, mas existe a vontade e o equilíbrio da Secretaria de Finanças da Prefeitura. Cumprimento a todos em nome do Constâncio. Estamos buscando sempre o objetivo e aprimorando, fazendo com que a cidade e a Prefeitura tenham uma coordenação eficaz e eficiente para que nós possamos ultrapassar esses limites e vencê-los da melhor maneira possível. É a busca de todos nós. Por isso eu quero parabenizar a todos vocês que estão coordenando esse trabalho e vamos em frente. Sem dúvida, e a tendência, passando desse já o segundo, e no terceiro, quarto, as coisas já vão melhorar bastante e vai trazer melhores condições ao nosso município. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, nosso vereador Herádio, ex-presidente, sempre presidente dessa casa. E passo agora a palavra ao vereador Pedrão, se quiser se manifestar. Boa tarde a todos que estão presentes aqui. Eu separei algumas perguntas para o secretário Constâncio e para a equipe. Gostaria que pudesse responder a todas. E caso não tenha resposta de bate-pronto... Vereador Pedrão, as perguntas, o senhor fica... Vereador Pedrão, as perguntas o senhor pode fazer, fica à vontade. As respostas serão enviadas posteriormente pela equipe da secretaria, ok? Tá, ok. Então não será nada respondido hoje. Se houver condições... Compreendi. E a superintendente Mariana puder responder, tudo bem. Se não, fica o compromisso, todas as perguntas serão catalogadas e todas serão respondidas para a comissão sem problema. Tá, não, okay. vereador Pedrão? Eu gostaria, então, de começar aqui os questionamentos. Eu vou focar bastante nos parcelamentos aqui. E eu tenho já essas informações quase que na totalidade, mas a minha intenção era que pudesse ser respondida aqui para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento e que, de fato, têm também esse mesmo interesse em conhecer as contas do município. Eu acompanhei o julgamento do conselheiro do Tribunal de Contas, o Sica,
E ele afirmou na análise das contas feitas por ele, no parecer dele, que Florianópolis é uma cidade que tem o cartão de crédito, usou todo o seu limite e está pagando apenas o mínimo. Eu gostaria de começar com esse questionamento ao Constâncio. Qual pergunta? Que é o secretário da Fazenda, se ele concorda com a afirmação do conselheiro Sica, se ela está correta, se é uma informação falsa, e que possa discorrer um pouco sobre essa afirmação, porque ela é bastante séria. E, na sequência, eu gostaria de solicitar o total financeiro de financiamentos feitos. Gostaria que pudesse também abrir esses financiamentos referente à Operação Asfaltaço, montante da Operação Asfaltaço, montante do projeto Praças Vivas, também saúde e também educação. Esses 4 pilares. O que nós temos de financiamento, montante, somado a esse montante, que pudesse abrir também para todos nós o número de parcelas que estão sendo feitas esses financiamentos, o valor mensal de cada parcela, bem como o valor total de juros que o município vai pagar. Além disso, foi explicado aqui referente à questão do endividamento, a capacidade de endividamento. Eu gostaria que abrisse o valor total da capacidade de financiamento que o município ainda tem. E do ponto de vista do secretário Constâncio, dessa capacidade de endividamento total, o município teria condições de forma salutar de adquirir toda essa capacidade de financiamento que é demonstrada aqui, e infelizmente eu não tenho mais profundidades nesses números, até deixo essa crítica, acho que esses números deveriam estar mais transparentes. O município consegue chegar até que montante de financiamento de forma salutar a manter as suas contas equilibradas. E repito, o que me chama a atenção é justamente a fala antagônica à do secretário, da equipe da Fazenda, do conselheiro Sica, que é um conselheiro de carreira do Tribunal de Contas, não é um conselheiro que foi colocado por partidos políticos para fazer análise política das contas, é um conselheiro técnico em que tem subsidiado muitas tomadas de decisão aqui no município, inclusive a recusa das contas do ex-prefeito César Souza Júnior, do ano de 2016 e de anos anteriores também, onde tive a oportunidade também de votar contrário à aprovação das contas, porque realmente a calamidade financeira era gritante. Então, presidente, eu deixo esse rol Mais alguma pergunta? E agradeço. Tá bom. Oi? Mais alguma pergunta? Não, eram essas, por enquanto, Obrigado. presidente. Meu foco está nisso. Obrigado, vereador Pedrão. Quanto às questões das contas... Pois não? Não pode liberar um pouquinho, Pedrão, Carla? Não, 10 segundos. 36 milhões ali em combate ao Covid está previsto também, está dentro desse montante, a questão da folha de pagamento, ou são contratos que são os contratos novos para o enfrentamento do Covid, por exemplo, testagem da população, compras de EPIs, etc. Nesses 36 milhões está incluso a folha de pagamento? Obrigado. Ok. Vereador Pedrão, quanto à questão das contas do município, eu também tive o prazer de votar contra as contas do ex-prefeito César Souza, mas também, como nós já tivemos a própria manifestação do Tribunal de Contas, houve uma grande melhora, um grande avanço, quanto é que houve algumas ressalvas, mas a conta melhorou bastante, e agradeço por fazer parte da comissão de orçamento, e continuaremos sim cobrando que o município seja o mais transparente possível nas suas contas. Passo a palavra agora ao vice-presidente, vereador Gabriel Melder. Boa tarde, presidente, vereador João Luiz, senhores vereadores, vereador Herade, vereador Pedrão, vereador Leila, Frânio, todo o pessoal que está aí acompanhando, o secretário Constâncio, tivemos aí semana passada quase bastante corrido aí, na semana passada com as audiências públicas
da LDO. Então, também, novamente, para debater um assunto tão importante, que é a questão do orçamento público aqui de Florianópolis. Então, desde já agradeço aí o secretário Constâncio e os técnicos da Fazenda também. E falando um pouquinho, que acho que é o tema dessa audiência pública, acho que realmente a questão das contas, a rejeição das contas de 2018, da rejeição não, das contas de 2018, 2017 por parte da Prefeitura de Florianópolis, ela é importante ser debatida, mas acho que tem que ser debatida no fórum competente, quando a gente estiver discutindo e analisando as contas. Então, a gente sabe muito pelo que está pela questão do tribunal, mas a gente ainda tem que avaliar isso daí. Então, acho que não é o momento para a gente debater esse assunto. Eu fui relator nas contas dos dois prefeitos da Sula Júnior, que fez pela rejeição, mas isso. Mas aqui a gente está para avaliar a questão da evolução das contas do primeiro quadrimestre. Acho que é isso que a gente tem que se ater, na minha opinião. E falando da questão do primeiro quadrimestre, a gente pode perceber que realmente houve uma queda de arrecadação, até questão natural, pela questão da pandemia. Então, que a gente vai poder ter um número um pouco mais concreto, justamente, acho que no segundo quadrimestre, porque ou a impactação um pouquinho maior na variação do segundo e do terceiro quadrimestre, porque a pandemia ela começou no dia 16 de março, por ali, na segunda quinzena de março, então já estaria quase que concluído o quadrimestre. Então, a gente vai começar a sentir a partir de agora essa queda na arrecadação, não vai ter mais a questão do pagamento da cota única por parte do IPTU, vai ter a queda da arrecadação do ISS, então vão ser uma série de fatores que a gente vai estar analisando. Mas eu acho que essa análise primeira que a gente tem dessas contas através da apresentação dos números, ela é importante, que a gente possa avaliar, até se puder encaminhar esses números para a gente, para a comissão, acho que seria importante para a gente poder dar uma analisada, e aí a gente fazer um comparativo na próxima audiência pública também, que estiver avaliando o segundo quadrimestre, e aí sim, a Câmara de Vereadores, acredito que todos os vereadores têm o interesse de prezar pelo que é melhor para a cidade, que a gente puder estar fazendo de medidas, seja de austeridade, ou seja, algumas medidas para minimizar os impactos da conta do orçamento público. Com certeza a Câmara não medirá esforço para fazer nesse momento e não prejudicar ainda mais o cidadão de Florianópolis. Então, no mais, eu só agradeço aí a participação de todo o secretariado, de todo o pessoal técnico da Fazenda, que sempre tem realizado um importante trabalho aqui para nossa cidade, e a gente está sempre à disposição para poder contribuir e construir um orçamento público cada vez melhor. Então, parabéns, presidente, e estamos sempre à disposição. Sim, da mesma forma, eu aproveito para cumprimentar o vereador Gabriel, relator da LDO desse ano, pelo belíssimo trabalho que tem feito junto a essa comissão. Também cumprimentar a forma que conduziu as audiências, que foram muito importantes. Com certeza, cada ano a Câmara Municipal fazendo o seu papel de fiscalizar e melhorar as contas públicas do município de Florianópolis. Aproveito para passar a palavra agora ao vereador Afrânio, não sei se encontra na sala ainda. Pois não, vereador, é uma honra tê-lo nessa audiência pública, o vereador sempre atuante. Passo a palavra para as suas colocações. Obrigado, vereador João Luiz. Meu boa tarde a todos. A primeira questão que eu queria colocar era o seguinte: eu gostaria de ter acesso a todas essas informações que foram apresentadas, as lâminas, as transparências, que, se possível, deixasse aqui no meu gabinete. Vereador Afrânio. Por não? Desculpe interromper, eu ia deixar para falar no final, mas realmente eu estou com a lâmina aqui, estarei enviando para todos os vereadores, para que nós possamos, sim, ter acesso a todas as lâminas que foram apresentadas. Certo. Mas eu gostaria que fosse em meio digital. Ok, também. Em meio digital. Porque, de fato, assim, a leitura foi feita de maneira muito rápida, né? E os números foram apresentados assim numa enxurrada de informações, e a análise desses números exige mais tempo, mais cautela. Às vezes eu me pergunto porque
essas audiências públicas, elas parecem ser muito mais protocolares, mais para cumprir tabela por determinação da lei federal, do que, de fato, uma audiência para que a gente, com calma, converse, discuta, tire dúvidas, faça observações. Então, eu me preocupo, eu gosto de fazer o trabalho com mais profundidade, e do jeito que foi apresentado, assim, de en passant, eu achei que não é o meu estilo, e eu prefiro ter essas informações em gabinete e vou estudá-las. Lembro também que a questão das contas, inclusive do primeiro ano de governo, a Câmara de Vereadores já analisou, infelizmente aprovou, até com um voto por escrito lá do presidente do Tribunal de Contas, que dizia o seguinte: não, é o primeiro ano de governo, então a gente deixa passar as ilegalidades. E isso não está correto. Onde é que está escrito, em que lei no Brasil, que diz que todo prefeito, todo governador, todo presidente da República, por estar governando no primeiro ano, não precisa cumprir lei? É um absurdo isso. Então, eu quero dizer o seguinte: uma coisa são os números, a análise, e outra coisa é a política, que nós temos que saber separar. Então, eu quero dizer que precisa ter muita seriedade no levantamento dessas informações. Uma pergunta, não sei se é possível responder, porque Florianópolis, vereador João Luiz, está envolvido aí num grande escândalo com as OSs, as chamadas organizações sociais. Ainda essa semana, mais um assessor do prefeito Jean Loureiro foi preso, e está, inclusive, preso pela Polícia Federal, pelo escândalo das organizações sociais. Então, eu gostaria de saber se é possível informar aqui para nós o vínculo contratual, as informações financeiras de transferências, o quanto que foi pago para essa OS Laranja, que foi contratada pela Prefeitura Municipal, se nós temos essas informações já, o quanto foi empenhado, o quanto já foi liquidado, e se essa OS Laranja ainda está reivindicando algum pagamento. Gostaria de conhecer essa situação, porque é extremamente importante a gente zelar as finanças públicas e contra a fraude que essas OS estão desenvolvendo. O prefeito lá de Rio Pardo foi preso também semana passada, o prefeito que mancomunou aí as informações fraudulentas para que o prefeito Jean Loureiro pudesse contratar. Então, eu gostaria de ter essa informação. Se for possível oferecer agora, eu fico muito agradecido. Se não, eu peço que a equipe me mande depois essas informações sobre o contrato da OS Laranja, OS São Bento, que tem um assessor do prefeito Jean Loureiro, inclusive preso pela Polícia Federal essa semana. Obrigado, vereador. Vereador Alfano, essa pergunta também toda a equipe da Secretaria está acompanhando, e a pergunta também vai ser respondida assim. Só não podemos uma pergunta tão complexa, não cabe uma resposta nesse momento, até porque não era o assunto do dia, ok? Mas faz parte também de toda a parte da comissão de orçamento, toda a comissão de orçamento, assim como todos os vereadores, também tem interesse, e a pergunta vai ser encaminhada assim, e com certeza virá uma resposta por parte do Executivo. Passo a palavra agora. Eu lembro também que está na sala aqui a Valéria, que é representante do vereador Edinho Lemos, tá? Mas eu gostaria de passar a palavra e estou vendo aqui o vereador Mildinho também participando da reunião, daqui a pouco darei a palavra para o vereador Mildinho. Gostaria de passar a palavra para o vereador Vanderlei Faria, aniversariante da semana. Obrigado, vereador. Obrigado pela lembrança e pelo carinho. Boa tarde a todas e todos presentes nessa audiência pública. Eu estava ouvindo aqui algumas informações acerca da apresentação das contas e finanças do município. Eu tenho acompanhado desde o ano passado com mais precisão possível, né, dentro das possibilidades que a gente tenha de acessar esses dados, que têm sido muito difíceis, e colocou Florianópolis, não poderia ser diferente, em penúltimo lugar
em transparência nas contas públicas, entre as capitais. Penúltimo lugar é algo, não é o primeiro, nem o segundo, não precisa nem ser isso. Vamos dizer, quinto, o 10º lugar, o 15º, não, é penúltimo lugar. E mesmo assim a gente conseguiu levantar, com a ajuda de outros órgãos de controle, com dados precisos, que demonstram uma preocupação muito grande, que a gente viu agora apresentado pelo secretário Constâncio, preocupação até em relação à questão da pandemia, mas essa preocupação já vinha sendo alertado já no início do ano, que eu comecei a entender até, e eu gostaria de fazer a pergunta em relação por que houve já o contingenciamento lá no dia 6 de janeiro, onde a Prefeitura cortou em torno de 23% a 26%, fez um contingenciamento no dia 6, sendo que foi aprovado menos de um mês na Câmara o orçamento desse ano, que foi no dia 12 de dezembro. Dia 6 de janeiro, ao abrir a caixa da Prefeitura, já abriu contingenciando. Eu não tinha entendido essa operação, levantamos tudo, consegui fechar essa semana o entendimento, mas eu queria ouvir do secretário o que motivou a Prefeitura a fazer esse contingenciamento, para ver se bate com o que nós levantamos, para ver se eu não estou viajando aqui em relação a isso. Não tem nada, lá não tinha nada a ver com a pandemia, né? Então, essa é a primeira pergunta, nobre vereador João Luiz. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, se pudesse me responder, dos financiamentos que a Prefeitura tem. Vamos falar aqui de dois, que eu vou colocar dois primordiais aqui que estão muito em evidências. O BID da educação, cotado em dólar, com a subida do dólar que teve do ano passado para agora, que é um negócio estratosférico, se está sendo monitorado isso, se ele ainda é viável, se ele ainda é vantajoso para o município de Florianópolis. A gente sabe que investimento na educação, tudo que venha é importante, mas nós temos que fazer as contas para ver se está valendo a pena ainda. Isso o ano passado a gente já estava preocupado, a gente já fez um alerta. Eu gostaria de saber essa informação. Se há um estudo matemático que possa ser apresentado aos vereadores para comprovar que o BID da educação ainda é válido. Sabendo que o BID da educação existe uma corrosão muito grande, vereador, no ponto de vista não só da questão da desvalorização cambial, mas na gestão desses recursos, que foi feita uma alteração muito grande de 2017 para 2018, da forma de aplicação. Até porque o Tribunal de Contas apresentou várias irregularidades nas construções das obras. E o governo atual se permitiu não só fazer ajuste nas obras, mas também mudou a lógica de política de aplicação dos recursos, passando para formação continuada, outras coisas mais que foram contratadas, e nossa equipe levantou isso, mas isso não aparece de forma prática, clara. Então, no BID, saber se está valendo a pena para a cidade, qual o impacto que está tendo isso do ponto de vista de contrair dívidas a longo prazo, por conta da questão cambial, e da forma de gestão, se essas irregularidades vão ser repostas de volta por conta das irregularidades que aconteceram lá no governo de César Souza Júnior e no início do primeiro ano do governo de Jean, que foi o Tribunal de Contas que apontou. E a última questão em relação ao Finisa. Está sendo avaliado também a questão do financiamento do Finisa, que nós tínhamos de 200 milhões, foi feito mais um esse ano por asfaltaço de 100 milhões. Está sendo reavaliado, porque nós estamos vendo corte já na folha dos servidores, nós estamos vendo sinalização de cortes possíveis já futuros, análise que estão sendo apontadas na LDO, foi falado muito sobre isso, que a folha está pesando, já tem uma senha, né, na frente, colocando aí que o peso da pandemia vai ser o servidor e provavelmente vai para cima dele o desconto. Então, se estão avaliando o Finisa, um exemplo, o Finisa do asfaltaço, que nós nem botamos a mão nesse dos 100 milhões, estamos usando o do 200. Vai seguir com o Finisa? Vão executar esse financiamento, mesmo com todo esse problema das nossas contas públicas? E se já chegou o dinheiro do governo federal de 61 milhões também, que já foi apontado na quinta-feira passada, oficializado pelo governo federal, da entrega desse recurso. Eram essas as perguntas, senhor presidente. Ok, vereador, obrigado. Só fazer uma colocação quando o senhor fala do financiamento do BID. Acho que nós temos que tomar muito cuidado, porque eu, quando cheguei na Câmara, foi umas lutas minhas, eram 5 mil crianças na fila de espera, inclusive cheguei a apresentar um projeto que foi muito debatido, que os vereadores de oposição e sindicato, que não concordavam, mas nós tínhamos muitas obras paradas, graças à retomada do
a boa vontade de toda a prefeitura e conseguimos, inclusive, no Rio Vermelho, nós temos a creche Red Park, que começou no governo do César Souza, estava parado, e hoje está todo vapor e vai atender 250 crianças. Então, temos que tomar cuidado, porque a gente... Quanto à questão do dólar, o dólar sobe. Hoje estava vendo aqui agora que o dólar já está baixando, já está quase a menos de 5. Então, é uma questão que nós temos que avaliar. Nós temos que avaliar um pouco com calma a críticas ao vídeo da educação. Acho que a educação é o que vai nortear o nosso município no futuro. Perfeito, vereador. Eu não estou criticando, eu só estou querendo enxergar os números para saber se eu vou criticar ou se eu vou ter o apoio ao BID. Eu não estou nem criticando nem apoiando o financiamento. Eu quero enxergar os números. Eu acho que o financiamento... Saber se o estudo que a prefeitura tem, se tem esse estudo, possa apresentar para a Câmara, porque é um financiamento importante, é o único da educação. Vai ser apresentado, com certeza. Vereador Lela, obrigado por estar acompanhando e estamos aqui à disposição. A Secretaria a Comissão de Orçamento, bem como a Secretaria da Fazenda. Passo a palavra, não sei se a Valéria, que está representando o vereador Edinho, quer se manifestar? Valéria, não sei se você quer estar representando o vereador Edinho Lemos, transmite os cumprimentos e se quiser fazer alguma pergunta, a palavra está aberta. Valéria, você precisa só destrancar o teu microfone aí no teu computador. Não, você fechou. Agora, ok. Ok? Boa tarde, senhores vereadores e todos os participantes da audiência. De momento, o vereador Edinho Lemos não me encaminhou nenhuma pergunta, senhor vereador presidente. Então, eu só tenho aqui a agradecer a participação e sucesso a todos e uma boa tarde. Se caso ele me passe alguma pergunta, eu peço a palavra. Vereador João Luiz, o senhor está com o seu microfone fechado. Sim. Transmita os cumprimentos da Comissão de Orçamento ao vereador Edinho e obrigado pela participação. Vereador Herado, quer se manifestar? Estou vendo o senhor... Não. Ok. Então, vereadores... Vereador João. Oi. É só para... Tudo certo, só para cumprimentá-lo mais uma vez, está tudo dentro dos padrões aí. Obrigado. Eu vejo aqui no alto a senhora Adaiane, não sei se ela quer se pronunciar. Não? Obrigado. Vereadores, então, eu queria cumprimentar e agradecer a participação de todos. Falar que todas as perguntas foram catalogadas e, o mais breve possível, a Secretaria da Fazenda enviará respostas à Comissão de Orçamento e as mesmas serão repassadas aos demais vereadores. Agradecer todos os funcionários da Secretaria da Fazenda cumprimentar todos os vereadores, os funcionários da Fazenda que participaram dessa audiência e declaro encerrado a presente audiência da Câmara Municipal de Florianópolis, da Secretaria da Fazenda, na apresentação das contas do primeiro quadrimestre do ano 2020. Para isso, vereadores, demais participantes, obrigado. Só o prazo de resposta, presidente? Não. Uma semana, 10 dias? 2 dias? Vereador Pedrão, o prazo de respostas, eu vejo que o senhor faz parte da Comissão de Orçamento, a gente poderemos discutir, mas assim, as respostas rápidas, a Secretaria enviará o mais breve possível. Se não, de 10 dias, a Comissão de Orçamento mesmo estará cobrando. Ok? Obrigado. Obrigado a todos. Declaro encerrada a presente audiência.